Atenção Brasil, tema do Vila aí na tela pra você. A gente fala muito do Vila Nova que amanhã tem um Atlético pela frente. Olha só o Vila Nova em clássicos nessa temporada de 2026 sob o comando de Humberto Louser, que foi mandado embora para a chegada do Guto, né? Do Guto Ferreira. 4 clássicos, 3 derrotas, 1 empate, marcou 1 gol, sofreu 5. Aí na tela os jogos, né? Vila Nova 1, Atlético 2. 1 para o Goiás, 0 para o Vila, 2 para o Atlético, 0 para o Vila, Vila 0, Atlético também 0. Antes aqui da gente voltar ao assunto do clássico, uma mensagem muito importante. Cristiano Carequinha, cabeça de Girimum, mandando mensagem pra você, Tim. Mandou aqui, ó. Esse Tim é lindo. Ele é seu fã, ele te quer muito, Tim. Cristiano é uma figuraça. Manda um abraço pra ele. Um abraço pro Cristiano, Carequinha, gente Ele boa. te quer, viu, Tim? Não, ele gosta do Matheus. O Matheus é apaixonado. O Matheus já passou, já. Nunca falou de mim. Ele nunca mandou que o Matheus é lindo. Não, ele vai mandar ele manda agora. direto. Ele vai mandar, então, que ele é fã do Matheus. Nossa, ele te quer muito, Tim. Valoriza, cara, valoriza. É uma briga boa, né? Entre o Cristiano e o Igor. Exatamente, o Igor fica onde nessa jogada aí em relação É passado. Eu deixo o Igor pra... eu vi um vídeo deles sentados aí no sofá da rádio, sei não, viu? Bonito, né, Ficou Jean? com ciúme, hein, Jean? Vou deixar o Igor pra você então, Jean. O amor é lindo. 1h50, Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho pra você e pra tua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. 3241-2266. Quem vive o esporte sabe, minha gente, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Seg Médico, um plano familiar com uma mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp 62982210068. Tá nervoso? Então dá uma pescada com RB Combustíveis. Abasteça acima de R$50 e compre um produto Castrol ou Top Fix. Pronto, você já vai ter um cupom espetacular para concorrer a uma linda embarcação. Sorteio dia 24 de julho. RB Combustíveis, qualidade e confiança. RB Combustíveis, pode confiar, pode abastecer. E El Shaddai, a maior e melhor indústria de portões eletrônicos de Goiás. El Shaddai, alto padrão de qualidade, 3093-70-58. Meninos, primeiro ponto, o Vila Nova não foi bem em clássicos nessa temporada. Isso é um ponto pacífico, ok? E por que não foi bem? Faltou treinador, essa é a minha visão. Hoje o Vila tem técnico de futebol, que é o Guto Ferreira. Diante disso, Matheus Carvalho, opinião vai para o short do canal do YouTube. Atenção, produção. Com a chegada de Guto Ferreira, você espera, além de uma mudança no banco de reservas, uma mudança de postura, um Vila mais forte, talvez até um Vila favorito contra o Atlético amanhã, jogando no estádio Onésio Brigideiro Alvarenga ou não, Matheus? Acho que a mudança de postura ela já tá acontecendo, né? No jogo contra o Sport, o time do Vila foi bem diferente do que vinha fazendo no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil e também no começo da Série B. Foi um time que não teve medo da equipe do Sport. Jogou de igual para igual. É evidente que quando o Sport teve um jogador a menos, o Vila cresceu ainda mais na partida, mas quando estava 11 contra 11, o Vila também propunha jogo, buscava o campo de ataque, né? Então a postura certamente ela já mudou. Agora, estruturalmente no banco de reservas, o Vila não tem banco de reservas para isso, né? Para fazer muitas mudanças, seja em qual for o setor de campo. Não tem muito o que fazer. Eu acho que é muito mais fortalecer os atletas que aí já estão, o que costuma já serem titulares, mas mudança estrutural eu não vejo por aí. Aí tem que dar tempo ao tempo, né? O Vila, nome por nome, né, de currículo de atletas, o Vila tem um elenco interessante, tem um time interessante, então é para jogar. Né? Se o De La Torre não tivesse errado tanto contra a equipe do Sport, o resultado seria diferente. O Vila já teria ganhado, do Sport tranquilamente. Mas De La Torre teve uma péssima noite, não só nas finalizações, mas também no fator da expulsão, o que atrapalhou demais na partida. Então a correção, ela precisa ser feita de uma maneira pontual, precisa ser feita de uma maneira individual. Tá? Mas estruturalmente, mudar muita coisa no time, eu não vejo por este lado. 1h53 agora, a gente está batendo 171 likes do canal do YouTube Band News Goiânia. Deixa eu fazer um combinado aqui com a nação vilanovense, deixa eu saber se vocês dão conta disso, né? Que é uma torcida apaixonada, gigantesca, volumosa, torcida vibrante, mas eu preciso saber se aqui também no desafio de likes vocês vão se comportar bem, como vocês se comportam nos estádios, nas arquibancadas. Eu preciso terminar este bloco com mais 127 likes, ou seja, 300 curtidas até o final do bloco do Vila Nova. Você dá conta disso, vilanovense? Hã?
Esmeraldina ajuda também o atleticano. Like, eu preciso terminar esse bloco aqui com 300 likes para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. 1h54 da tarde, a Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. Clube Car, proteção veicular. Há mais de 10 anos protegendo o seu carro contra roubo, furto e muito mais. Acesse o Instagram e conheça, Clube Car Prot. Ou faça uma visita na Avenida Albert Einstein, quadra 6, lote 7, no Jardim da Luz, em Goiânia. Clube Car, proteção veicular. A melhor para você e para sua família. Na BR-153 tem Belcar. Em frente ao Detran, tem Belcar. E na região Noroeste também tem uma loja maravilhosa da Belcar. É isso mesmo. Onde você estiver, tem uma Belcar perto de você. Venha para Belcar Volkswagen, boa de negócio. E também em Persia. Na hora de proteger a tua obra, não dá para arriscar. São 30 anos de confiança e credibilidade no mercado goiano. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização, como a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. O Cristiano volta aqui, eu gosto do time, mas amo o Matheus. Ou seja, a paixão pelo Matheus, ela é mais viva, ela é mais presente. Tá vendo? Né? Eu falei. E eu desprezo. Desprezo o Cristiano, desprezo o Igor, desprezo esse povo tudo. Você não gosta? Não. Para com isso, Matheus. 1h55. Ô, Maestro Tim, fala pra mim aqui nesse momento sobre questão de favoritismo. O momento do Atlético é péssimo. Péssimo. Mas o Atlético tem um bom time. Nós falamos sobre isso aqui ontem no debate das séries. O momento é péssimo, mas o time é bom. O Vila Nova não venceu um clássico nessa temporada. Nem empatou. O Vila fez um gol em clássico e foi contra o Atlético. Empatou, né? Empatou. Perfeito, empatou. Um jogo, inclusive, né? Ele tem 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Não ganhou de ninguém, mas pelo menos empatou um jogo. Você espera que o fator Guto já seja o suficiente para mudar a postura do Vila Nova contra a equipe atleticana? E time por time, momento por momento, quem é melhor? Quem é o favorito para o clássico de amanhã? 8 da noite, terceira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova ou Atlético? Maestro? O momento do Atlético eu vejo que é um pouco pior, é um pouco mais complicado. Tanto que estreou, foram 2 jogos até agora na Série B, 2 derrotas, inclusive a última em casa. Concordo com você, o Atlético para mim ele tem boas peças, ele precisa de um ajuste melhor ali, inclusive o próprio Eduardo Souza conseguir achar um time ideal, ter uma leitura melhor no segundo tempo em relação às mudanças. Então eu vejo que o momento do Vila é um pouco melhor. E quando a gente fala de clássico, muitas vezes o clássico, quando a gente cita, a questão é um jogo diferente, justamente por isso, porque às vezes o time não chega tão bem e consegue vencer o clássico. A gente já viu isso várias vezes no futebol, né? Então eu vejo que o clássico em si, ele iguala muito o jogo, mas para falar de favoritismo, eu vejo que o momento do Vila é um pouco melhor e joga em casa mais uma vez, mesmo não tendo conseguido no Campeonato Goiano vencer em casa, é uma questão de favoritismo. Favoritismo nunca é sinônimo de vitória, mas o Vila, pelo menos para mim, está num momento melhor, tem essa expectativa maior em cima do trabalho do Guto Ferreira em relação ao torcedor colorado. Se a gente pegar o torcedor do Atlético hoje, ele tem um pé atrás em relação ao trabalho do Eduardo Souza, se vai decolar ou não. O do Vila não, o do Vila confia no Guto, confia no trabalho do Guto Ferreira. O Guto, para mim, no primeiro jogo dele, sob o comando agora contra o Sport, já mostrou um Vila diferente, um Vila mais agressivo, um Vila que realmente procurou propor mais o jogo. Então a confiança em cima do trabalho do Vila é muito direcionada ao trabalho do Guto Ferreira. Então por isso que eu vejo que o Vila chega num momento um pouco melhor do que o Atlético. Mas quando se torna de clássico, há sempre uma questão do equilíbrio maior. Mas realmente o Vila está num momento melhor do que o Atlético. E você, gente, conhece a Agrícola Liderança? Ela produz em Goiás o pimentão colorido e o tomate grape, aprovados pelos principais chefes de cozinha do Brasil. Agrícola Liderança, a marca do hortifruti goiano. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite a cotação pelo WhatsApp 62981650131. Instagram, @EloForteUniformes. E você pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha, seu distribuidor Gates, 6232-319000. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. Casa do Marceneiro, se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do país, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. IGT Autopeças, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Venha para a GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. João Afonso Gomes, o Atlético acumulando 3 derrotas seguidas, dificilmente disputa o acesso. O Birajara Nunes, o Vila ganha com certeza.
Fabrício Fabriceira, que surpresa, em Botafogo de Ribeirão Preto e Operário candidatos ao acesso. São não, Fabrício. São não. Um começo bom não dá a você a condição de favorito ao acesso. Não dão. Quantas equipes, né? As vitórias não dão essa condição. Quantas equipes começaram bem o Campeonato Brasileiro e depois disputaram até rebaixamento? O Náutico, ele começou, acho que foi 2022, você se lembra, Matheus? 2021, parece, né? Foi 22. Com o Hélio dos Anjos também. Foi, com o Hélio, com CRB Vinícius. é mestre nisso. Direto começa bem, depois luta até contra rebaixamento. Então, assim, escuta o que é que eu tô falando e grava. Escuta o que é que eu tô falando e grava. Nem Operário, nem Botafogo subirão pra Série A. Não subirão. Não subirão. Pelos times, pelas camisas, pelo poder de investimento, não subirão. Tô garantindo isso aqui pra você. Não acredito em nenhum dos dois. Mas enfim, o tema aqui é clássico. Tem um provável Vila Nova aí na tela do canal do YouTube, daqui a pouco a gente fala do Atlético também, né? Elton Leite no gol, Rainer pela direita, Thiago Panhussá ou Pedro Romano, Caio Marcelo e Formiga, Natan Camargo, João Vieira e Marquinhos Gabriel, Janderson, Rian e o Rafa Silva sendo o substituto do Della Torre. Esse é o problema, né, Jean Lopes? Não tem elenco. Sai o Della Torre, entra o Rafa Silva. Como que você vê a situação de favoritismo para esse clássico de amanhã, 8 da noite, terceira rodada da Série B, Atlético e Vila Nova, Jean Lopes? Quem que é favorito? Tiago, eu venho dizendo aqui que o Vila Nova tem um bom 11, não é perfeito, precisa de alguns ajustes em algumas posições, mas é bom. Quanto ao elenco, não. Aí sai um jogador como Della Torre, que é um fazedor de gols, o artilheiro do Campeonato Goiano, fez gol no jogo na primeira rodada da Série B, e aí entra um jogador que até o momento não disse a que veio ao Vila Nova. Amanhã é o dia dele, né, do Rafa Silva, provar que é capaz de mostrar futebol jogando com a camisa do Vila. O favorito é o Vila Nova, Thiago. O Vila Nova está no momento em ascensão. Eu gostei do jogo do Vila Nova contra o Sport, achei que jogou bem. Precisa ajustar a defesa, claro, a defesa continua dando muito espaço para os atacantes. O Sport, com 5 minutos de jogo, tinha perdido 2 chances claras de gols, uma delas com menos de 1 minuto. Então o Vila Nova, né, o Guto Ferreira precisa cuidar desse setor do Vila Nova. Mas o Vila Nova está em ascensão, tem um treinador experiente e joga em casa. Isso é um fator muito importante, né, jogar lá no Oba. O Atlético, ao contrário do Vila Nova, é um time que está em involução. Tenho dito aqui de forma repetitiva, mas é necessário dizer que o Atlético piorou sob o comando do Eduardo Souza em relação ao Lacerda e não dá confiança a ninguém que vai fazer um bom jogo contra o Oba. O Atlético perdeu os 2 jogos na Série B, o primeiro de forma vexatória, né? Foi 1-0 só, mas poderia ter sido 5. Paulo Vitor salvou o Atlético na ocasião. E o segundo jogo perdeu para o fraco Náutico, jogando em casa, jogando no Antônio Ascioli. Então todos esses fatores somados me fazem entender que o Vila Nova é favorito para o clássico, Thiago. Não sei também se esse favoritismo tudo, né, gente? Por mais que o Atlético esteja vivendo um momento complicado, acho que até esse ponto do elenco do Vila Nova é um problema. E o Vila, nessa temporada, ele não fez do Oba um caldeirão. Olha os dados aí do Vila Nova em casa, nessa temporada 2026. Lembrando que será o primeiro jogo do Guto Ferreira, comandando o Vila Nova em casa, né? São números construídos aí na gestão do Humberto Louser, que aqui no Vila fez um trabalho péssimo. O trabalho dele aqui no Vila Nova foi horroroso. 10 partidas, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Ou seja, em casa... E essa derrota pro Atlético. Pro Atlético, né? Uhum. Na primeira fase. 2-1. Aquele jogo da chuva. Ele marcou 22 gols, tomou 10 e teve uma eliminação nos pênaltis para o Confiança na Copa do Brasil. E no Oba também ele é eliminado diante do Atlético no Campeonato Goiano. Não perde o jogo, mas é eliminado por conta da derrota no primeiro jogo. Então, assim, o Oba, que sempre foi um ponto fortíssimo do Vila Nova, nessa temporada não está sendo. Não está sendo. E é um problema, Tinho. O Vila precisa desse mando de campo forte para ser um time que dispute pelo G6 aí, dispute vaga no G6 até a 38ª rodada? Fundamental. Passa pelo Oba essa vaga? Passa pelo Oba, passa por ser forte em casa para você conseguir chegar entre os 6 melhores na competição, para pelo menos disputar aquela playoff final lá. Então tem que ter um mando de campo forte. Se a gente pegar 23, que foi o ano onde o Vila esteve mais próximo de chegar na Série A, o Vila foi muito forte dentro de casa. O Vila venceu a maioria dos seus jogos jogando dentro do Oba, fez do Oba realmente um caldeirão.
pressão, o torcedor apoiando o clube o tempo todo. Então eu vejo que é fundamental você ter um mando de campo forte, você ser forte em casa, vencer seus jogos em casa. Porque fora de casa, uma hora ou outra, você vai conseguir beliscar uma vitória, vai trazer um ponto como trouxe lá de Recife diante do Sport. Agora você tem que ser forte em casa. E o Vila até agora não venceu na competição, foram 2 jogos, 2 empates. Esteve até mais próximo da vitória nos 2 jogos, para mim contra o CRB e também contra o Sport. O Vila esteve próximo, só que acabou perdendo, deixando escapar ali 4 pontos. O clássico eu vejo esse favoritismo pro Vila, mas não vejo um favoritismo tão grande assim, porque o Vila também não tá esse time todo. É que eu repito, para mim a confiança em cima do Vila por parte do torcedor é no trabalho do Guto, porque não mudou o elenco, é o mesmo elenco que vinha sendo comandado pelo Humberto Lousa. Vimos a evolução no time do Guto Ferreira em relação ao do Humberto, e o Vila precisa continuar evoluindo. Agora, essa situação de jogar em casa, ela é fundamental você ter um mando de campo forte se você quer brigar por acesso, Thiago. 2h04 da tarde agora, 2h04 em Goiânia. Você está precisando de peças para o seu carro nacional ou importado? Venha para a GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas da Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio, de Goiás para todo o Brasil. Gente, está rolando mega promoção, sabe onde? Na Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca, com entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Venha para a Bater Shop, 3295-2525, 3295-2525. E é claro, deixa eu falar também da Center Pisos, porque tá rolando aquela promoção da moto 0 km. E lá você vai comprar também o piso extra 58 por 58 por apenas R$ 20,89 o metro quadrado. Venha para a Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Jackson Lopes oficial, média de gols dele sempre foi muito boa. Falando aqui do De La Torre, o Birajara Nunes, Rafa Silva dará a volta por cima pelo Vila Nova. Tomara, né? Tomara. Até agora uma decepção. Péssimo jogador até agora com a camisa do Vila. Aliás, ofensivamente falando, tirando o De La Torre ali, mas ninguém se destaca no Vila, né, Matheus, nessa temporada. Assim, em números, né? Em estatísticas, né? Hein, Jean? O que foi, Jean? O Rian é muito bom jogador. Tudo bem, eu mas tenho não gostado, faz... Desde quando ele chegou, eu tenho gostado muito do futebol dele. Mas não faz uma grande temporada. Oi? Né? Ele não faz uma grande temporada. Ele é um jogador de alguns jogos. Alguns jogos. Ou não? Não sei, ele deu 2 assistências espetaculares contra o Sport, uma delas saiu o gol, a outra o Janderson perdeu. É um jogador que chuta de fora da área, né, tem levado azar, só o travessão já acertou umas 2 ou 3 vezes. Pra mim, é um jogador, eu vejo como um destaque do ataque do Vila Nova. Pois é, mas assim, para eu chegar à conclusão que o rapaz é ou não destaque, nós estamos agora com 204 likes, família. Eu pedi 300 nesse bloco, a gente tá longe, hein? Cadê o povo do Vila? Cadê o povo do Tigrão, do poderoso Tigrão? Me dá 96 likes aí, mais 3 minutinhos aqui de bloco do Vila. Matheus, para eu chegar à conclusão se um rapaz é ou não destaque de um time, eu tenho que recorrer às estatísticas. Quantos gols o Rian fez? Você tem os dados aí, Acho que ele não fez nenhum ainda, não. Quantas assistências ele deu em 4 meses? Nesse jogo agora ele deu 1, né? 2 assistências em 4 meses. Não são números de um grande atacante. Ou eu tô falando alguma groselha aqui, Matheus? Não, eu não vejo grande destaque nele, não. É um jogador, assim, comum com alguns lampejos, Ele começou a ser titular agora também, acho que foi os 2 ou 3 jogos que ele começou como titular aí, né? Nos outros ele vinha entrando no segundo tempo, teve altos e baixos em alguns jogos aí, mas é um jogador que eu vejo, sim, promissor. Promissor. Aí é uma outra definição que eu concordo com você. Ele tem muita margem de crescimento, ele chegou ainda tímido, até porque veio do futebol do Maranhão, então chegou ali sem nenhum reconhecimento e aos poucos tá buscando o espaço dele e tá crescendo. Esse jogo contra o Sport, pra mim, foi o melhor jogo que ele fez com a camisa do Vila até agora. 2h07 da tarde. Matheus, você vê a parte ofensiva do Vila, De La Torre, sendo um problema para esse clássico de amanhã contra a equipe do Atlético? Sistema ofensivo? O sistema ofensivo do Vila Nova, ele caiu muito, né? Depois do finalzinho do Campeonato Goiano para cá, né? Algo que era muito promissor, acabou caindo bastante a situação de rendimento. É evidente que lá no Vila também não tem uns jogadores que do nada somem, você não sabe o porquê, e quando vai ver o cara tá lesionado, né? Foi o caso do André Luiz, por exemplo. Nem sei se ele volta. Então tá faltando um pouco mais de comunicação e isso aqui não é uma estratégia de guerra para você ficar escondendo a situação de jogador, né?
Nós precisamos ficar sabendo da situação do jogador, se ele está apto para jogo ou não. Até porque vaza, né? O cara não tá jogando, aí o que tá acontecendo? O torcedor precisa ficar sabendo. Por que ele não está jogando? É alguma punição? É algo extracampo? É lesão? O que aconteceu? Então, tem umas coisas que acontecem no Vila que foge completamente da lógica. Mas, enfim, dentro da situação que o Vila Nova tem, o De La Torre vai fazer muita falta, né? Errou demais no jogo contra o Sport, mas ainda o De La Torre é o maior nome do ataque do Vila Nova. Tem um chamado aqui do nosso Jean Lopes, pra gente fechar aqui o bloco. Atenção Brasil, debate das eras, oferecimento Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Clube Car Proteção Veicular. Faça a cotação e escolha o melhor plano para proteger o seu veículo. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Ainda está sorteando uma moto 0 km. Pneus Express, movendo o seu caminhão quilômetros à frente. E a Moda Jayco tem condições exclusivas para você dirigir o seu híbrido 0 km. Faça o test drive na Moda Jayco e aproveite as vantagens. Avenida T8 com a Mutirão no setor Bueno. A Moda Jayco, híbrido dos híbridos, a fera das estradas. Fala, Jean, pra gente matar o tema aqui do Vila. 12-9. Não, pra ser justo com o Rian, ele tem uma assistência no Campeonato Goiano e tem 2 assistências no Campeonato Brasileiro Série B. Então, naquele jogo contra o CRB, se não me engano, o primeiro gol foi assistência dele. Muito pouco, né? Pra 4 meses. É pouco, é pouco, mas ele joga pouco, né? Ele sempre foi reserva do time. Também. Eu falei que ele é um destaque, porque sempre que ele entra e ele tem entrado pouco, ele joga bem. Outro detalhe, ele poderia ter mais uma assistência, além das 3 que ele já tem, se não fosse o Janderson perder um gol feito praticamente da marca do pênalti, né? Perfeito. 2h10 da tarde agora. Tim, eu só esqueci aqui. Você me permite põe inclusive também a imagem, porque hoje faleceu um dos principais dirigentes da história do Vila, né? Paulino Oliveira, né? Seu Paulino acabou falecendo. O Paulino Vilela. Paulino Vilela, né? O primeiro presidente campeão brasileiro pelo Vila em 96 e que você teve uma história muito bonita, né, Tim? Muito. Uma pessoa do bem, um cara que trabalhou em prol de fazer o Vila grande, dentro das dificuldades que o Vila tinha na época. Ele foi um presidente muito correto, muito sério, que conseguiu um título brasileiro que naquele momento era importantíssimo para o Vila Nova, sendo uma pessoa séria e honesta acima de tudo, que cumpria com tudo aquilo que falava, que era um batalhador, que lutou muito por crescimento do Vila Nova, que se entregou dentro do Vila. Então faz muita falta, foi um dos maiores dirigentes, sem dúvida nenhuma, da história do Vila Nova. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, para mim foi um dos melhores presidentes que eu trabalhei, justamente por tudo isso que eu falei, por ser essa pessoa correta, séria, honesta, que tinha seus métodos de trabalho ali, mas sempre muito transparente, sempre falando a verdade para os seus comandados. Então realmente a gente lamenta muito, fica aqui meus sentimentos a todos os familiares, a todos os amigos. É uma perda muito grande que o Vila está tendo em relação a seu conselho, né? Porque ele continuava dentro do Vila como conselheiro ali, como ex-presidente do clube, então vai fazer muita falta. Futebol goiano em luto, né? Acho que essa é a definição. Grande figura, grande pessoa, grande dirigente, que infelizmente nos deixa na madrugada dessa quinta para sexta-feira.